Nada como se sofrer um acidente caseiro, né, ou doméstico, você quebrar o dedinho, mindinho, ficar com a mão toda engessada e perceber que como que por conta de um acidente tão bobo, a sua mobilidade pode ficar limitada, né? Exatamente nesse vídeo eu vou falar sobre essa questão da mobilidade urbana, né, tão cara para nós arquitetos urbanistas, enquanto mobilidade humana, né? Ah, Nesses últimos anos, eu venho feito vários projetos urbanos, né, espaços públicos em geral, e nesses projetos, logicamente, um dos elementos, um dos quesitos, um dos elementos que fazem parte dos meus partidos arquitetônicos é a mobilidade urbana, né, ou mobilidade humana, né? E sempre eu me esbarro com algum limitante, né? Alguma coisa que cria algum limite, que cria algum obstáculo, alguma barreira, algo que me delimita o meu projetar nesses espaços, né? Sejam eles limitantes geográficos, geológicos ou até e principalmente financeiros, né? De quem está contratando a gente para fazer esses projetos. Agora, uma coisa que todo arquiteto urbanista e todo estudante de arquitetura, futuro arquiteto urbanista, tem que ter em mente é que nunca o ser humano vai ser o seu limitante, né? Não será o ser humano, não será o outro o seu limite para fazer o seu projeto de mobilidade urbana, né? Ele, pelo contrário, ele vai ser o seu partido, da onde você começa a fazer seu projeto de espaço público. Porque você não tem exatamente nesse caso, nesse tipo de projeto, um cliente claro, né? Não tem ali, quem é o cliente que está te contratando? É uma cidade inteira. E a cidade inteira é formada por pessoas muito diferentes, né? Inclusive pessoas com mobilidades limitadas, parciais, como no meu caso, ou com limites maiores de deficiência, né, de mobilidade, né, que são cadeirantes, pessoas que andam de muletas, andadores, né, ou pessoas que são tetraplégicas até, né, pessoas com deficiência visual, auditiva, né, todos esses tipos de pessoas, essas outras pessoas também que fazem parte da nossa sociedade, também são condicionantes do seu projeto. Pensando nisso, eu separei alguns livros aqui que eu andei lendo nos últimos anos, exatamente sobre essa questão não exatamente da questão da mobilidade, né? Mas tendo principalmente o foco no caminhar, né? Nesse modal que é o caminhar pela cidade, né? Do andar a pé pela cidade, porque é uma coisa que eu venho debatendo há um bom tempo, né? Dessa ideia da cidade caminhável, né? Muito por conta de algumas coisas que eu defendo, né? E também por nem saber dirigir carro. Eu não tenho carro, não tenho carteira. E eu sempre gostei muito de andar, caminhar, né? E vez ou outra de bicicleta também, né? E alguns livros me interessaram muito sobre esse assunto. E nos últimos anos, né, nessa última década, essa questão da caminhabilidade se tornou um dos motes de discussão das cidades sustentáveis, das cidades com mobilidade universal, né, as cidades mais democráticas, mais coletivas, onde todas as pessoas podem interagir nela pelo caminhar também, por que não? E nessa história toda, eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês, para indicar, né? Um primeiro aqui é do Francesco Careri, tem dois livros dele, né? Aqui da Gustavo Dille, Caminhar e Parar, que é exatamente um conceito um laboratório que ele desenvolveu, né? Que ele desenvolve em algumas cidades, para falar a verdade, onde as pessoas começam a caminhar pela cidade e perceber, né, ao longo do caminhar e do parar, que também o parar faz parte do caminhar, né? Começarem a perceber a cidade, o seu contexto, os seus elementos, os seus espaços, os seus problemas, que é só caminhando que você vai encontrar e vai perceber de forma muito mais clara os problemas, né? Do carro fechado com foco no trânsito, você não vê o que está em volta. Caminhar não. O caminhar te dá essa possibilidade de você perceber
tudo que acontece à sua volta e com os outros, com quem você interage. O outro livro do Carelli, que é o Walkscapes, já está virando um clássico também, né? O Caminhar como Prática Estética, aí já é uma outra concepção que o Carelli traz, né? O caminhar não só mais como um estudo das relações sociais das pessoas com o espaço urbano, mas também a questão estética, né? A visão estética desse caminhar e dessas cidades que desenvolve ao longo do caminhar, né? Querendo ou não, é também uma questão de paisagem, de você entender a paisagem que se desenvolve ao longo do seu caminhar, né? Nada mais, nada menos, ele está trazendo aqui um conceito que já existia lá no final do século XIX, né, onde a burguesia inglesa fazia muito essas andadas pelos campos para apreciar a paisagem natural, que era diferente daquela paisagem conturbada, cornumbada, barulhenta, suja da cidade do final do século XIX. Né? Um livro muito legal, editado pela Edufes, pela editora aqui da nossa federal, da UFES, né? É o livro Viagens, Deslocamentos, Espaços, organizado pela professora Estela Maris Coser. São vários conceitos com autores diferentes, todos de uma forma ou de outra ligada com essa questão do deslocamento, do andar, do viajar. Né? Então temos aqui, ó, cartografias literárias, casa, o lar, cosmopolitismo, deslocamento, desreterritorialização, desvio, diáspora, distância, distanciamento, encruzilhada, entrelugar, luminaridade, terceiro espaço, Estado-nação, estrangeiro, exílio, exotismo, extraterritorialidade, flanerie, fronteira, globalização, habitabilidade, imperialismo, insularidade, literatura de viagem, lugar, localização, metrópole, migração, migrância, mobilidade, movimento, movência, esse termo eu não conhecia, o não lugar, nômade, nomadismo, ocidentalismo, pós-ocidentalismo, orientalismo, origem, começo, e por aí vai. Deixa eu ver, rastro, traço, rua, então tudo que tem a ver com deslocamento humano. Todos os conceitos possíveis que ela conseguiu reunir aqui nesse livro, né, que são conceitos que chama de conceitos críticos, são análises críticas desses conceitos, né, nessa edição bem legal da Edufes, tá, gente? Um outro livro que também já é um clássico, né, que é do Jeff Speck, né, que é A Cidade Caminhável, né, também da editora Perspectiva. Aqui no livro do Peck, ele ele desenvolve o conceito de cidade caminhável, ou da caminhabilidade urbana, ou da cidade que tenha caminhabilidade, né, que também já é um conceito que o pessoal do ITDP já trabalha, o ITDP lá do Rio, já trabalha enquanto índice. Enquanto aqui o Jeff Speck, ele trabalha essa questão dos conceitos, da caminhabilidade, da cidade caminhável, o ITDP já cria uma forma até científica de calcular, de mensurar a caminhabilidade da cidade. O quanto que as suas vias, as vias das cidades, são caminháveis. Né? E tem um índice, tem tabela, tudo que você cria estatística. Você cria até um valor final, uma pontuação da caminhabilidade de cada cidade. Vale muito a pena utilizar isso, usar isso como método, é um método científico, né, baseado em mensuração, então não é nada empírico, pelo contrário, tem a parte empírica de observação, mas tem a parte digamos, mais científica de você mensurar as coisas, catalogar, organizar e dali pontuar e dar um valor para isso. E por último, e não menos importante, também já o clássico dos clássicos das últimas décadas, que é A Cidade para Pessoas, do Ian Gell. Né? Esse livrão aqui do Ian Gell, por mais que seja ali uma visão muito eurocêntrica das cidades, do espaço urbano, né? Muito do que ele traz aqui, a gente pode trazer para a nossa realidade brasileira, logicamente com os filtros necessários. Né? Mas o que é interessante aqui do Ian Gell é que ele consegue pegar toda aquela discussão que veio da década de 60, com autores como Jane Jacobs e o Kevin Lynch, né? E ele muda o foco. Enquanto eles estavam analisando ali os espaços urbanos das cidades, como os espaços urbanos deveriam ser
percebidos ou construídos para as pessoas, aqui ele pega as pessoas como objeto de estudo. Como que as pessoas interagem com a cidade. E como a cidade deve, pelo contrário, né, se adaptar a essas pessoas. Né? Então é por isso que cidades para pessoas. E não pessoas para cidades. Ao contrário. Né? Então, vai ser um vídeo muito rápido mesmo, né, bem ligeiro. Ainda com a minha limitação aqui de editar vídeos. Espero que semana que vem já esteja sem gesso e possa escrever, desenhar, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? E a ideia toda desse vídeo é exatamente isso. Traduzir a mobilidade urbana, que a gente tem muito trabalhado a questão da mobilidade por veículos, por outros modais, né? Discutindo muito a questão da mobilidade por modais, né? E pensar também um pouco no ser humano enquanto ele próprio modal, enquanto ser ciente que vai observar e perceber a cidade através do seu sua mais tradicional forma de se deslocar pelo espaço, que é o caminhar. Então nada mais atual do que a mobilidade urbana ser basicamente uma mobilidade humana. É isso aí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.